Olá pessoal, aqui é o Guilherme Ornelas Mendes Lobato, do seu canal Livros e Café. E hoje vamos fazer uma espécie de continuação do vídeo que eu coloquei do Baudelaire e Flores do Mal. O tema de hoje é o seguinte: Baudelaire era ou não era um satanista, né? Por que faço essa pergunta? Faço essa questão? Essa questão surge quando vamos conversar sobre Baudelaire, quando nós vemos outras pessoas que leram Baudelaire e assim, observaram isso, né? Verificaram que existe o satanismo dele em algumas poesias. É verdade, existe satanismo sim na poesia dele, mas qual é o sentido desse satanismo, né? O que ele significa? Qual foi a razão de ser? Será que Baudelaire é um satanista, um adorador do diabo? Ou será que isso era apenas um tema que ele resolveu, sobre o qual ele resolveu escrever, sobre o qual ele resolveu fazer poesia, né? Por causa de algum propósito específico? Bem, é essa questão que nós pretendemos responder aqui neste vídeo. Bem, se Baudelaire era satanista, vamos ver um exemplo de uma poesia dele, satanista, no livro As Flores do Mal. Hoje eu falei para vocês desse livro, deve estar espelhado aí. Eu falei desse livro no meu último vídeo, As Flores do Mal, do Charles Baudelaire. E temos aqui uma parte, né? Uma parte do livro, que o livro tem várias partes, tem uma parte chamada Revolta. Nessa parte Revolta nós temos quatro poesias. E as quatro poesias dele são poesias em que as pessoas acusam, em três delas, né, pelo menos, as pessoas acusam satanismo ostensivo. Vamos dar uma olhada na última, chamada Oração. É escrito assim: olha só. Glória e louvor a ti, Satã, lá nas alturas, do céu onde reinaste, e também nas funduras do inferno, onde vencido sonhas em silêncio. Faz que minha alma, sob a árvore da ciência, junto de ti repouse, na hora em que tua fronte, qual novo templo, irá expandir sua fronde. Absurdo, né? Pelo menos no primeiro momento, absurdo. Fazendo uma oração, glória e louvor a ti, Satã, e por aí vai. Pedindo para que o Satã acolha a sua alma depois dessa vida. Olha só, né? Se isso não é satanismo, é o quê? Bem, o que é satanismo é. Agora, é Baudelaire satanista ou não? Claro, tem duas respostas, sim e não. Sim, ele é satanista. Você pode acreditar que ele é, porque, afinal de contas, como é que uma pessoa que não é satanista, qual o sentido de uma pessoa que não é satanista escrever um texto desse? Não tem sentido, né? Jamais uma pessoa que acredita em Deus, que leva Deus a sério, né, um cristão que tem nascido no Espírito, como nós dizemos. Tem uma coisa, claro, este canal não foi feito para a gente discutir religião, não foi feito para discutir a Bíblia e tal. Para discutir a Bíblia, para a gente conversar sobre a Bíblia, eu tenho um outro canal. Eu vou deixar até na transcrição aqui embaixo, um outro canal que eu tenho, que eu falo sobre a Bíblia, porque eu sou cristão. O outro canal se chama Boa Nova. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Mas a questão é que a gente não vê. Eu sou cristão já convertido deixa eu ver aqui, há mais de 10 anos, há uns 15 anos eu sou convertido, eu frequento igreja. E eu vou te dizer, é impensável um cristão escrever esse tipo de poesia, esse tipo de texto. Mas não é só cristão, não. Quando você vê um judeu praticante, ele leva a sério a figura do Satanás. Ele também não vai escrever um negócio desses.
Porque mesmo que, pelo menos aos nossos olhos, nós que somos cristãos, nós consideramos que os judeus eles são homens naturais, eles não são espirituais, é uma visão nossa. Eles buscam seguir a lei de Moisés, lei de Moisés, sabe? E que existe lá a norma, várias normas, né, de você não poder comer uma coisa, não poder comer outra, guardar o Shabat, uma série de regras. Isso é próprio do judaísmo. Mas não só do judaísmo, isso também é próprio do Islã, né, do islamismo. No islamismo você vê a lei da Sharia lá, ela também, assim como o judaísmo, ela é bem ligada a preceitos morais, a determinadas práticas, a prática do islamismo, a prática do judaísmo. Então eles têm isso em comum. São práticas, são determinadas atividades, determinados costumes que conferem uma religiosidade à pessoa que pertence àquela religião e que caracterizam ela como uma pessoa daquela religião, né? Sabe? Agora, o cristianismo, eu que sou um cristão, eu vou dizer uma coisa: passar pela conversão do cristianismo é uma conversão espiritual. Eu explico isso no canal lá embaixo, que eu vou deixar embaixo para vocês aqui, a boa nova. Então, assim, é claro que, por consequência, no cristianismo, você passa a ter um comportamento diferente. Mas não é porque está escrito em algum lugar, seja assim ou não seja assado, não. Não é por causa disso. É uma consequência natural de você ter sido renascido no Espírito. Só quem é cristão convertido e renascido vai entender o que eu estou falando. Eu estou falando, aparentemente, estou falando água aqui para as outras pessoas. Mas é isso, tá? É isso. Então, assim, eu vou dizer para você, jamais um cristão ia fazer uma poesia tipo essa. Porque o cristão leva a sério a pessoa de Deus. Eu não acredito que um judeu faria isso, porque um judeu tem medo de Deus, não vai fazer louvor a Satanás porque ele leva a sério a figura de Deus e a figura de Satanás, mesmo que como eu disse, ele não seja renascido no Espírito. Ele tem temor, zelo por Deus do jeito dele. E digo também do Islã. O Islã, o muçulmano, embora ele tenha a convicção de que Deus de Abraão é Alá, e que não é Jeová, é Alá, e não é só isso, ele tem lá Maomé como profeta, mesmo tendo sido depois de Cristo, é um profeta, e é um profeta que não foi discípulo de Cristo. Nós temos também João, que foi um profeta, mas ele é discípulo de Cristo. Maomé não veio do cristianismo, mas eles ligam lá Maomé com Abraão, porque Maomé veio do povo árabe. Então, assim, e a questão também do Islã, o muçulmano ele vê, por exemplo, os Estados Unidos, ele vê o Ocidente como o grande Satã. Já ouviram falar isso? O grande Satã para os muçulmanos que vivem lá no mundo árabe são os Estados Unidos. O grande Satã, ou seja, a palavra Satã está ligada a algo negativo, está ligada a uma pessoa, ao diabo, a alguém que eles repudiam, certo? Então você também, eu não consigo enxergar também, eu não vejo muçulmano fazendo esse tipo de verso, esse tipo de poesia. Nem cristão primeiro, muito menos, nem judeu praticante, nem muçulmano praticante. Uma pessoa para escrever isso, aí a questão primeiro, é uma pessoa que não tem lá tanto temor a Deus, né? Para escrever esse tipo de coisa, não tem tanto temor a Deus. Ou é uma pessoa satanista, ou é uma pessoa que não está nem aí para o mundo espiritual, para Deus, se Deus existe ou não existe. É uma pessoa agnóstica.
é uma pessoa que não tem relacionamento nenhum com Deus. É essa a impressão que eu tenho de uma pessoa que leu isso, que escreve isso. Agora, o que é satanista? Satanista é uma pessoa que realmente adora o diabo. É uma pessoa que faz culto a Satanás. E como a maioria, né, a maioria da sociedade ocidental é formada por cristãos, ou quando não é cristão é judeu, e também temos muçulmanos, que são pessoas que são criadas dentro de um ambiente religioso ou então social de repúdio ao Satanás. Os satanistas são pessoas que fazem cultos secretos. É muito assim incomum, embora já exista igreja satânica em algum lugar, é muito incomum as pessoas serem satanistas e ostentarem isso. Você pode falar, o Aleister Crowley é lá no século XIX, na mesma época do Baudelaire, ele era um satanista ostensivo. Ele e mais alguns, mas veja, isso não cai bem. Não cai bem você dizer que você é satanista, mesmo que você seja. Então, eu vejo também, inclusive na internet, quando as pessoas, quando elas também não é muito raro pessoas satanistas se converterem ao cristianismo, eles dizerem que o satanismo é uma seita secreta. Tem muita gente que é satanista, mas eles não ostentam. É raro ostentar. E quando ostenta, a pessoa ostenta para valer mesmo. Ela diz que ela é do Satanás. Isso não tem dúvida quanto a isso, ela não deixa dúvida. Então, assim, isso, não estou dizendo quando ela ostenta, porque às vezes é segredo. Mas a questão é a gente falar do Baudelaire. O que a gente pode falar do Baudelaire? Primeiro, cristão não é. Na minha opinião, não é. É satanista? Vamos analisar mais algumas coisas. Nós vimos no vídeo que eu deixei, falando sobre as flores do mal, que Baudelaire, ele é um cara que na época ele criticava muito a sociedade. Ele criticava muito. Ele dizia coisas assim, ele dizia o quê? O que ele achava da sociedade na época? Que a sociedade que os homens eram burros. Por quê? Né? Ele estava vendo, ele vivenciou uma época de progresso em Paris, progresso na França, progresso material, progresso tecnológico, progresso nesse sentido burguês. E ele viu também, ele achou, ele analisou que as pessoas estavam se tornando menos cultas, as pessoas estavam se tornando mais superficiais, as pessoas estavam se tornando mais mau caráteres, né? As pessoas estavam se tornando mais fingidas, elas estavam se tornando mais falsas. Ele percebeu isso e denunciou, mas ele denunciou isso por meio da sua poesia. E assim, a gente vê que em algumas poesias, inclusive nessa da Revolta, que ele tem um certo desgosto quando ele fala na primeira poesia da Revolta. Deixa eu ver aqui qual era o nome dela. Ele fala na poesia, eu estou com o livro dele, que já mostrei, né? Essa daqui é uma tradução do Mário Laranjeira. É muito boa essa tradução, viu? Martin Claret. Gostei. E vamos ver aqui qual é
Qual é a primeira que ele fala? Fala sobre a negação de São Pedro. Essa poesia, a negação de São Pedro, ele deixa aqui, assim, ele deixa uma decepção dele quanto assim, a sua decepção quanto à vida de Jesus Cristo. Ele se decepcionou, porque no entendimento dele, Jesus Cristo não mudou nada. Ele veio aqui, fez alguns milagres, foi adorado, foi morto, foi crucificado e o mundo continua do mesmo jeito. E Deus, até agora, as injustiças acontecem, os massacres acontecem e Deus deixa. Então, assim, Baudelaire, ele é assim, ele tem essa revolta com Deus nesse sentido, que Deus está está deixando o mundo se lascar. E Baudelaire, ele tem essa revolta com Deus. Veja, quando eu percebi essa revolta dele, é diferente da revolta de um satanista de verdade, né? O satanista de verdade, ele odeia Deus e odeia a criação. Não tem satanista que odeia Deus e que reclama das injustiças da criação, não. Um satanista, ele odeia Deus e odeia a criação de Deus. Porque Satanás odeia Deus e odeia a criação de Deus. Então, quando você vir que o sujeito, embora pareça satanista nos versos, ele demonstra uma revolta contra Deus porque acha que Deus é injusto, que Deus poderia fazer melhor, que Deus deixa o mal, ele deixa o mal solto neste mundo. Então Baudelaire, ele tem ele demonstra no seu livro essa insatisfação, essa decepção com Deus. Veja, isso não é típico de satanista. Satanista de verdade, satanista de verdade não está nem aí para esse mundo, ele odeia as pessoas. O satanista de verdade odeia a Deus e o mundo, as pessoas, ele quer fazer o mal. Não é isso que eu vi na obra de Baudelaire, sabe? Eu vi que ele tem, isso pode ser real dele, essa decepção com Deus. Né? E eu até entendo, porque num primeiro momento, eu lembro na época da minha conversão, que eu senti uma decepção também. Não é igual a dele, não, mas era muito parecida. Né? E eu senti essa decepção, mas Deus me iluminou de forma a eu enxergar a obra, entender a obra da cruz, a obra da redenção. Então eu fui para o outro lado. Baudelaire parece que ficou nisso, ficou na decepção. É isso que eu vejo na obra de Baudelaire. E tem uma outra coisa. Como Baudelaire, ele é um cara que era decepcionado não só com Deus, com Jesus Cristo, ele era decepcionado com a sociedade, ele era decepcionado com a sociedade de uma forma geral, com os valores. As pessoas estavam dando menos valor à poesia, à arte, não estavam entendendo nada de arte, estavam querendo saber de progresso, de dinheiro, de negócios. Então isso também deixou Baudelaire decepcionado. E Baudelaire, ele percebeu uma coisa na literatura também, que ele não gostou. Foi o quê? As pessoas estavam... Era comum poetas fazerem o quê? Escrever de uma forma mais acessível, ou seja, ao invés de levar em consideração a cultura, ao invés de levar em consideração uma estrutura mais sofisticada da língua, elas estavam escrevendo de forma mais relaxada e elas estavam querendo escrever para agradar o leitor. O que para Baudelaire era uma corrupção da arte, era uma corrupção da literatura, o que não deixa de ser verdade. Cá para nós, eu escrevo poesias também, e eu digo o seguinte, por que eu escrevo poesia? Para agradar alguém? Não. Isso não é poesia de verdade, aquelas poesias laudatórias. Né? Não é poesia de verdade, são trovinhas que você escreve lá para agradar e tal. Tem lá, pode ter lá a sua função, mas
mas não tem um valor de uma poesia de verdade. Uma poesia de verdade, ela é uma manifestação artística do eu lírico do autor. Esse eu lírico pode ser o próprio autor ou um personagem que o autor está representando. Mas existe essa ligação necessária entre a poesia e o eu lírico, sendo que a poesia é uma manifestação autêntica do eu lírico, que tem algo a ver, que ele escreve para ele. Claro que ele escreve para ele manifestando expressando a sua arte por meio de uma linguagem escrita para compartilhar com os outros. E tem poetas que não compartilham com os outros, não, eles escrevem para si mesmos. E assim, quando morresse, né, se for o caso, pode ser que alguém descubra aquelas poesias e faça um livro dele, um livro das poesias do cara. Sabe? E é muito comum, assim, aliás, não é raro que esses poetas sejam os melhores escritores que escreveram para si, não escreveram para agradar os outros, escreveram para colocar diante de si uma situação, um sentimento, um pensamento. Então, muitos escritores que são assim, às vezes eles nem têm interesse nenhum em publicar, não. Eles têm interesse, às vezes, para escrever, para deixar escrito para si mesmo. Um exemplo típico, clássico, é o Kafka. O Kafka escreveu a sua obra, ele não era poeta, mas ele era um escritor de romance, né? Ele escreveu alguns romances. E os livros do Kafka foram produzidos por um amigo dele, para quem ele confiava a obra dele, e para quem ele disse, olha, queima tudo quando eu morrer, porque eu não quero que ninguém saiba dessas poesias. Não queima, não quero saber de publicá-las. E aí o amigo dele desobedeceu a orientação e publicou. Ainda bem, né? Porque a gente pode conhecer a riqueza da obra do Kafka. Ele compartilhou com a gente mesmo sem ter quisto compartilhar, porque o amigo dele resolveu publicar. Então veja, a poesia, ela é assim também. Uma poesia autêntica é uma poesia de valor. E o Baudelaire já não estava vendo isso na sua época, com a frequência que deveria ser. Ele tem um ou outro que ele gostava, mas ele faz essa acusação, ele faz essa denúncia, né? Então é uma denúncia de escritores relaxados e falsos, né? Vamos dizer assim, a literatura falsa, a poesia falsa. Então o que ele faz? Ele resolve chocar. Ele resolve chocar fazendo o quê? Primeiro, escrevendo de uma forma requintada. A forma dele é aquela forma metrificação, com rima, verso, muitos das suas poesias, elas são versos tradicionais franceses, versos alexandrinos de 11 sílabas, se eu não me engano, e que já não era tão comum para os poetas da época. Era considerado uma formatação tradicional. E quando chegou na hora de escrever o conteúdo, os temas, o que ele fala ao invés de falar do amor, de Deus, do romance, do sentimento gostoso, ao invés de falar sobre o otimismo, sobre as virtudes do homem, ele resolve falar sobre a morte, sobre o tédio, sobre a melancolia, sobre o assassinato, sobre as drogas, o haxixe, o álcool, o ópio, né? E ao invés de falar de Deus, ele resolveu falar de Satanás. Ele resolveu falar. Por quê? Porque tudo é o contrário. Veja, está dentro da temática do Baudelaire o inverso.
o contrário, né? O oposto, chocar. Aquilo que era comum, vamos mudar agora, vamos colocar exatamente aquilo que, aqueles temas que, não, que são o contrário do que se está colocando, do que se está se escrevendo hoje. Então, se a gente começar a perceber dessa forma, você vai ver o quê? Que, cá para nós, a pior inversão de tudo que o Baudelaire fez foi, ao invés de fazer louvor a Deus, só vai fazer louvor a Satanás. Mas quando a gente percebe, quando a gente pega a ordem das poesias que ele escreveu na revolta, nessa parte da revolta, aí a gente vê que existe uma gradação aí. Na primeira poesia, ele fala, a Negação de São Pedro, vou até voltar aqui, na Negação de São Pedro, ele escreve a sua decepção com Deus e com Jesus Cristo. Porque o mundo continua, na visão dele, um lixo. E cá para nós não é mentira, né? Depois, ele fala sobre Abel e Caim, dizendo o seguinte: Abel e Caim, primeiro falando que a raça de Abel, ou seja, ele deve estar falando da raça de Sete, né? Porque Abel morreu sem ter filhos, mas Adão e Eva tiveram um terceiro filho, que foi Sete, que substituiu Abel. Nós podemos entender que quando ele fala sobre a raça de Abel versus a raça de Caim, ele está falando da raça de Sete versus a raça de Caim. E quando ele fala da raça de Abel, ele coloca uma raça da descendência abençoada. Quando ele fala da raça de Caim, ele fala da raça de uma descendência amaldiçoada. Mas ele termina assim, mais ou menos assim, não vou recitar não, mas ele termina assim: ó Abel, mais forte do que a lança foi o ferro. Aliás, vou até recitar só essa parte. Olha só o que ele fala de Abel, no final já, na segunda parte do poema. Ah, raça de Abel, tua carniça vai engordar o solo quente. Raça de Caim, na tua liça a renda não é suficiente, ou seja, está falando que raça de Abel, tua carniça vai engordar o solo quente, ou seja, Abel, a carniça vai engordar o solo quente, ou seja, carniça, não está falando de morte. Raça de Caim, na tua liça a renda não é suficiente, ou seja, Caim, a sua renda não é suficiente, a sua oferta a Deus não foi suficiente. E nós sabemos na teologia que nunca é suficiente, a obra de Deus nunca vai agradar a obra do homem nunca vai agradar a Deus. Não há como a gente sair dessa sozinho. Raça de Abel, eis o teu erro. A estaca vence a férrea lança. A estaca vence a férrea lança. Então levou uma estacada, Abel levou uma estacada e morreu. Raça de Caim, sobe ao céu e Deus sobre a terra lança. Então assim, ele dá o seguinte desfecho, né? A raça de Abel vira carniça e vai para o solo quente, porque a estaca, a arma, ela foi mais, ela prevaleceu sobre a lança, a férrea lança. Então assim, o que nós vemos aqui? Que Baudelaire, ele observa que Abel morreu, e nós sabemos que morreu atacado por Caim, foi assassinado por Caim, e que Caim subiu ao céu, mas não foi lançado para a terra.
Caim viveu na terra. Então, por pior que seja, por pior que tenha sido a atitude de Caim, ele ainda se deu bem. Ele ainda se deu porque ele prevaleceu sobre Abel. Abel morreu e ele continuou vivo. Não está errado isso, não? Não está errado isso? Não era ele. Vamos imaginar, no mundo justo ele não teria que morrer? Ele não teria que ter sido sacrificado, não teria que ter sido julgado. E Abel, já que Deus é poderoso, não deveria ter ressuscitado ele. Nós sabemos que isso, existe profecia para isso. Mas Baudelaire está sentindo uma injustiça. Ele está sentindo a injustiça disso daí. De Caim ter sobressaído a Abel. De ter, assim, de não ter ocorrido justiça no momento. Né? Essa é a segunda. Quando chegou na terceira, aí temos o que? As ladainhas de Satã. O que são as ladainhas de Satã? Aí, ao meu ver, é o momento em que o Baudelaire, tudo aquilo, ele já sentindo, né, já sentindo que Deus não está nem aí. Veja, eu não estou aqui justificando o Baudelaire, eu estou explicando o que eu vejo que pode ter passado na cabeça do Baudelaire. Ele explicando, ele sentindo dentro de um sentimento de decepção com Deus, ele pode ter pensado o seguinte: orar para Deus não adianta nada, tanto que o mundo continua do jeito que está. Né? O jeito é assim, já que a gente está no inferno, vamos abraçar o capeta. Mais ou menos esse ditado popular aí, né? Deve ter sido mais ou menos isso que passou pela cabeça do Baudelaire. Então ele começou, ladainhas a Satã. Aí ele começou, eu não vou ler o texto todo, a poesia toda não, mas só para vocês saberem, só para vocês terem assim, uma noção do que é essa poesia, as ladainhas de Satã. Ele diz assim: ó tu, o mais sábio, começa, né, o primeiro verso. Ó tu, o mais sábio dos anjos e o mais lindo, Deus traído da sorte sem louvor infindo. Ó Satã, tem piedade da minha miséria. Aí depois ele vai para a segunda dupla de estrofes, né? Ó príncipe do exílio, a quem se fez tão mal e que vencido sempre se levanta igual. Aí vem um refrão. Ó Satã, tem piedade da minha miséria. Então ele tem aqui mais umas 20 estrofes em que ele faz dois versos falando ó tu, ó Satã, isso e aquilo, e depois no terceiro verso ele fala ó Satã, tem piedade da minha miséria, como quem está pedindo para Satanás, que é o Deus que ficou aqui, né, vamos dizer assim, que é o Deus a quem ele tem acesso, que é o que sobrou nesse mundo, né? Já que é ele que está por aqui, então vamos tentar sensibilizá-lo, né? Vamos tentar sensibilizar o diabo para ele ter piedade de nós. Agora, assim, é claro que isso é uma gozação. É muito claro que Baudelaire, uma das pessoas mais cultas da época, ele sabe que Satanás, o Satã, o diabo, não tem piedade de ninguém. Ele sabe que Satanás não tem misericórdia de ninguém. E ainda assim ele resolve falar assim: ó, tu que és o príncipe, o exemplo de um verso que eu peguei do meio da poesia, do meio do poema. Tu cuja vasta mão esconde os precipícios, ao sonâmbulo, a errar no alto dos edifícios, ó Satã, tem piedade da minha miséria. Sabe do que eu lembrei também? Daquelas
daquelas poesias laudatórias, né, que as pessoas fazem para político, faz para as pessoas proeminentes da sociedade, quando vai fazer um discurso em homenagem a elas, elas dizem assim, fulano de tal, tão grandioso, uma pessoa tão maravilhosa, tão generosa, né, no nosso meio, né? E aí começa a fazer aquele monte de elogio, a pessoa lá, né, aquela rasgação de seda, e aquela pessoa, às vezes nem é tudo isso, é claro que não é isso tudo, isso é uma homenagem que está sendo fazendo para ela, né? Algumas pessoas conhecem ela de forma mais íntima, até pode pensar, esse cara está querendo agradar. Os outros, né, que não conhecem tanto, podem olhar assim, o cara está rasgando seda, é só para engrandecer. Sabe, então é esse tipo de poesia laudatória, né? Vamos dedicar dedicação, quando você quer fazer homenagem para alguém, às vezes até com intenções, quando você quer alguma coisa daquela pessoa, então você fala muito bem dela, sabe esse tipo de discurso? Então você fala um monte de mentira para aumentar aquela pessoa, porque você tem algum interesse que ela faça alguma coisa por você, né? Então, quer dizer, ficou parecendo isso, sabe? Satã, tem piedade da minha miséria. Tu que, para consolar um homem fraco que sofre, ensinaste a mesclar o salitre e o enxofre. É também um dos versos, uma das estrofes. Misturar o salitre com o enxofre é fazer pólvora. Então, né? Muita ironia, muita gozação. Muita gozação, muita ironia para ser algo sério. Então, quer dizer, francamente, a primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei abismado. Porque eu levo a sério a pessoa de Deus. Jamais escreveria isso, nem de brincadeira. Mas você tem que imaginar o seguinte, você tem que ver uma coisa é o homem espiritual, outra coisa é o homem natural. O homem natural não leva Deus a sério. E nem por causa disso ele é satanista, porque satanista, a princípio, é um homem natural, mas é um homem natural que se dedica ao Satanás, não é uma pessoa que faz gozação, que faz ironia, sabe? Então, quer dizer, quando eu percebi que Baudelaire, ele assumia algo muito maior do que... Ele não era uma adoração a Satanás. Não é, isso aqui não é. É um satanismo de Araque, né? Não tem como levar a sério. O satanismo em si, assim, o satanismo de satanista, não tem. Né? Quando ele faz aquela oração, sabe? Que foi a primeira que eu falei para vocês, ele fala assim no meio, na quarta estrofe, eu já li ela toda, né? Faz que minha alma sob a árvore da ciência, junto de ti repouse na hora em que tua fronte, qual novo templo irá expandir sua fronte. A árvore da ciência ele coloca letra maiúscula. Vamos lembrar que a gente tem que interpretar a poesia do autor, a gente tem que interpretar a poesia do autor levando em consideração o autor. Então nós sabemos que o autor, ele é uma pessoa contra o progresso, que vê com maus olhos o desenvolvimento da ciência. A árvore da ciência, no sentido, com letra maiúscula, né, pode se referir à ciência, que é o grande deus da burguesia, da burguesia ateia, da burguesia agnóstica, da burguesia materialista. Não é porque nós temos gente da classe da burguesia também, que são pessoas
que são cristãos. O problema não está na burguesia. O problema está nos valores seculares da burguesia materialistas. Sabe? A árvore da ciência é a ciência do progresso. Porque ela pode ser também, a gente pode interpretar que a árvore da ciência do bem e do mal, né? A árvore da ciência do bem e do mal. Aí você remete realmente a Gênesis, em que a serpente enganou Eva, passou para ela o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, aí ela comeu, ofereceu a Adão, e a gente sabe a história, está lá no Gênesis para quem quiser ver, quiser ler, quiser conhecer. Mas, veja, eu vejo muita ironia, eu vejo gozação, eu vejo sátira, eu vejo fingir ironia com o próprio diabo, porque ele sabe muito bem que o diabo não é misericordioso. Ó, Satã tem piedade da minha miséria. Satã lá vai ter piedade da miséria de alguém. Um homem culto feito Baudelaire, ele não era um sujeito à toa, um sujeito qualquer, que não sabe nada e que vai começar a acreditar no diabo. Ele sabe muito bem, ele conhece a Bíblia. Em outras poesias, você percebe que ele tem conhecimento bíblico. É um homem culto. Não é cristão, pelo menos agora tem outro detalhe. Eu falo que ele não é cristão, mas assim, não é cristão o Baudelaire que escreveu As Flores do Mal. Porque depois da última publicação desse livro em vida, ele pode ter sido convertido pelo Espírito Santo. Pode ter sido. Não estou aqui para julgar o Baudelaire, mas eu estou aqui para dizer alguns limites. O Baudelaire, que escreveu esse livro, não é cristão. Ao meu ver, não é. Porque o cristão não vai publicar, não vai escrever nem sozinho uma coisa dessas. Dificilmente é uma pessoa religiosa, como um cristão. Com cristão não, já falei que não. Não é nem judeu nem muçulmano, porque eles também não se atream, não fazem gracinha com a palavra de Satanás. Eles não fazem gracinha. Então não é um cristão nem é uma pessoa religiosa. Vamos colocar os limites. Então, quer dizer, é uma pessoa agnóstica, pode ser agnóstico, pode ser um ateu, pode ser uma pessoa... Pode ser satanista? Não, também não. Porque um satanista também não vai gozar da cara de Satanás desse jeito aqui. Sabe, um satanista não vai mostrar a sua decepção com o mundo esperando que Jesus fosse mais do que é, porque Jesus não consertou o mundo. Sabe? Ele... É isso que a gente... Isso que fica claro, pelo menos na minha percepção. Então ele não é nem cristão nem satanista. Ele está aí no meio. Ele é um agnóstico, é um excelente poeta, mas que a gente não pode. A gente não tem elementos para dizer, não, ele era um satanista. Um satanista não vai escrever, não vai deixar as coisas não vai escrever dessa forma. Sabe? Não é o tipo. O satanista, ele vai se dizer satanista. Ele vai ensinar o satanismo, vai falar mal de Deus. Isso não só como Aleister Crowley. Um satanista de verdade, ele se diz abertamente. Ou então ele faz um segredo, ele não faz ironia, ele tem medo do Satanás. Vai escrever uma coisa dessa. Que é para os outros rir, né? Para os outros olharem e acharem graça. Desrespeito com o diabo um satanista fazer isso. Sabe, gente? Então, assim, é um artista e um grande poeta, mas um homem natural, e até onde eu vejo nesse livro, não é um homem espiritual, é um homem natural, está sob a ira de Deus se Cristo não o resgatou, né? Mas isso é com Deus, isso não é comigo. Tá joia? Um grande abraço a todos e até a próxima.